Senhor Jesus seja convosco. Gostaria de ler Salmo 18, que diz assim, Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha, fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignaram. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo, que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo também. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Glória a Deus. Pois esse salmo tem 50 versículos e vamos parar por aqui para não ficar tão extensos, né? Mas versículos chaves como esse aqui eu vou ler, como diz, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os da serva e põe-me nas minhas alturas. Oh, maravilha! Que seríamos sem o Senhor, né? Para colocar a gente nas alturas, né? Que seríamos, né, sem o Senhor? Estaríamos lá embaixo, com a cabeça baixa, humilhados, né? Sempre andando para trás. Mas graças a Deus que o nosso Deus nos toma pela nossa mão direita e diz: não temas, pois eu estou contigo. E nós vimos aqui, já no começo, a quem nós servimos. Olha o poder desse Deus. Deus que troveja desde os céus. E quando ele troveja, raios de fogo, né?
raios de fogo saem sobre os seus pés. Olha aí, do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, até as brasas se acendem diante dele. Olha que tremendo, né? A terra se abala e treme com sua voz. E aí a gente diz assim, ó, oh meu Deus, eu quero te agradecer, porque eu fui cercada por cordéis da morte, mas eu invoquei o nome do Senhor e o Senhor me deu livramento. O Senhor ouviu-me desde o seu santo templo, lá do alto e sublime trono, aonde Ele está. De onde Ele está, Ele ouviu a minha voz e me ajudou. Aos seus ouvidos chegou meu clamor perante a sua face. Olha, então a gente vê aí que dá a impressão que ninguém ouve, né? Dá a impressão que a gente dobra o joelho e ficou por ali mesmo nossa oração. Mas a gente está vendo aqui que o Senhor ouve a nossa voz, né? Ouve o nosso clamor na angústia, na dor, na aflição, pois Ele está com seus ouvidos inclinados e nos ajuda e nos coloca nas alturas, né? Como diz o salmista. Diz o salmista aqui que Deus é o que nos cinge de força. Já pensou, né? A gente não ter força desse Deus para nós caminhar, né? O que seria de nós sem o Senhor? É Ele que nos cinge, é Ele que nos aperfeiçoa, né? O socorro nosso é o Senhor. Porque quantas das vezes a gente vai buscar socorro, né? Quantas das vezes a gente vai procurar uma palavra e a gente acaba decepcionado, né? Fica até pior a situação. Quanto de nós não passa por isso, não é verdade? Meu Deus, se eu soubesse, eu não teria falado, se eu soubesse, eu não teria procurado. Que decepção, né? E a gente vê que o nosso Deus, Ele não nos decepciona. Eu sempre digo para minhas irmãs queridas, né, companheiro de ministério, que há tanto tempo a gente está na igreja, anos, e tem muitas coisas que hoje eu vejo, tá, é isso que a palavra quis dizer, sim, estou aprendendo agora, está entendendo? Tem muitas coisas que eu estou a entender, que eu achava que já sabia, mas pode ser que a gente sabe, mas não entende. E quando o Senhor diz na palavra para a gente confiar nele, a gente acha que se a gente desabafar com ele, a gente não está vendo. Então a gente quer ver a pessoa para a gente poder desabafar. A gente quer a presença física de uma pessoa para a gente desabafar. Uma pessoa de confiança, né? E a gente assim acaba sendo decepcionado, né? Então, quando a palavra do Senhor diz para nós confiar nele e invocar ele na angústia, a gente precisa fazer essa experiência, a gente tem que ter essa experiência, fazer um teste. Eu vou desabafar com Deus então, tá bom, eu vou contar tudinho para ele, detalhe por detalhe, como se eu estivesse vendo. Sim, aí estamos praticando a palavra, né? Então, olha só,
anos e anos. Olha só, né? Vamos fazer essa experiência então. Pode ter certeza que vai dar certo. Pode confiar, vai dar certíssimo. Sabe por quê? Porque a gente não está vendo ele, mas ele está pertinho da gente. Ele está vendo a gente, nítido. Então, é isso. Aí, quando a gente aprender a fazer isso, nós vamos sentir segurança e vamos ver que as coisas más caem por terra, né? Como diz aqui o salmista, eu te amarei do coração, Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei. Então, se a gente ama mesmo o Senhor, a gente precisa fazer isso de todo o coração mesmo, o coração inteiro. Porque a gente diz que ama com a nossa boca, mas o nosso coração fica longe dele, né? Se eu amo, eu vou respeitá-lo. Se eu amo, eu vou confidenciar com ele, né? E a gente vai procurando ter um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento de amor de verdade, né? O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha quanto elogio o salmista está referindo a Deus como tudo para ele, né? Ó, o meu rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza novamente, né? Um Deus de confiança, o meu escudo, minha salvação, o meu alto refúgio. 8 qualidades desse Deus, né? Quer dizer então que ele é tudo que a gente necessita, nosso psicólogo, nosso médico, que mais? Nosso amigo, que mais? Né? Nosso pastor, que mais? Nosso confidente, segurança, né? Então, meu Deus, a palavra diz assim, ó, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Está entendendo? Por isso que nós caímos em tentação. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que murmurar, né? E reclamar, né? Até para fazer uma limpeza a gente reclama. A gente reclama, sabe por quê? Por causa do costume de reclamar, tá entendendo? Às vezes não tem nem necessidade de reclamar. Mas é por causa do costume. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, quer conversar, quer dialogar, mas às vezes a gente não tem o que falar, a gente começa a murmurar, né? É um costume. Mal, né? Um mau costume. Então o Senhor diz para nós fazer todas as coisas sem murmuração e nem contenda. E se a gente vai fazer alguma coisa e a gente quer ficar com a boca aberta, a gente poderia dizer palavras boas, cantar, fazer as coisas cantando, limpar a casa cantando, trabalhar cantando, né, salmodiando. Não é verdade? Mas isso, precisamos ter um caráter espiritual, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou dar um conselho porque eu já sou madura, eu já tenho firmeza. Não, a gente vai aprendendo, a gente está compartilhando o aprendizado,
Não que já sejamos, como Paulo disse, mas a gente está lutando, né? Ajudando uns aos outros. Porque Deus, Ele é tudo que a gente necessita, então a gente precisa colocar Ele na nossa vida como tudo. Conselheiro, né? Deus forte, amigo, principalmente confidente, né? Principalmente confidente. Vamos ver assim, ó. O Senhor, ó, eu tô aqui sozinha, não tem ninguém comigo. Ah, se Deus abrir os nossos olhos, a gente vai ver que a gente não está sozinho. A gente tem anjos, a gente tem milícias ao nosso redor, principalmente o Espírito Santo que está conosco todos os dias, dia e noite. A gente dorme, mas Ele está com a gente, a gente levanta, Ele está com a gente. Ele não vai embora. Então, muitas das vezes a gente fala assim, ai, preciso bater um papo, né? Ai, vou visitar tal pessoa. Ali que está o problema. Se a gente vai visitar para poder ver como que a pessoa está, então o que a gente necessita fazer? A gente precisa ter para dar, porque senão, do contrário, a gente vai empurrar mais ainda a pessoa para o buraco. Você já pensou, você vai visitar uma pessoa que está triste, abatida, amargurada, angustiada, você chega lá e você também começa a reclamar, né? Não vai dar nada certo. Aí vai ficar pior, né? Eu estava ruim, a pessoa vai dizer assim, eu estava tão mal, aí chegou esse daí, ó, para visitar eu, ficou pior a situação, né? Então nós temos que dizer, Senhor, seja minha força, seja minha fortaleza, para que eu possa também transmitir a alguém a tua luz, a tua segurança. Para que essa pessoa ela não está te enxergando, Senhor, mas ela possa saber que o Senhor está presente na angústia e em todas as áreas da nossa vida, né? Eu já contei testemunhos vários, né? Só que tem uma coisa, a gente ainda não foi embora. A gente ainda está aqui na carne, a gente precisa do Senhor. Porque a gente pode dar uma vacilada feia, né? Então a gente precisa estar com o Senhor sempre, sempre e sempre, né? Para que os nossos pés fiquem firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, né? Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Então quem é que não passa por isso? Porque Davi era amado de Deus, porque Davi era não sei o que lá de Deus, olha o que ele passava, né? Ele sim, era amado de Deus, por quê? Por causa disso. Porque ele, nas angústias dele, ele clamava o Senhor. Na aflição dele, ele estava clamando o Senhor. Na alegria dele, ele estava com o Senhor. Ele não desgrudava de Deus, ele se amarrava no Senhor, ele fazia de Deus um lugar forte para ele se esconder. Quando ele precisava, ele colocava Deus como escudo dele. E Deus não vai amar uma pessoa dessa, né? E Deus não vai ficar ali dando vitória para uma pessoa dessa, né? Quando o cordéis de morte cercou ele, o Senhor deu livramento, né? Ele não estava isento de laços de morte. E nós também não estamos isentos, né? A morte persegue nós diariamente, quer dizer, sempre, né? Ameaças, não é só ameaças de revólver, de faca, não, tem
ameaças de morte constantemente contra nossas vidas. A enfermidade quer nos arrastar, as provações, a angústia quer fazer a gente desejar morrer, né? Cordéis de morte quer nos cercar. A morte, os cordéis de morte só cerca quem está vivo, né? Lembremos, pois, que estamos vivos. Lembremos nós que estamos aí a lutar. Mas a gente precisa ser guerreiros, vencedores. Eu estou passando numa luta, no vale de morte. Quer dizer, eu vou me entregar, né? Eu estou passando isso, aquilo. Eu não aguento mais. Vai, se você parar de se debater, realmente a morte vai te vencer. Se você parar de lutar, a angústia vai te vencer. Não vamos deixar nos vencer. Vamos fazer de Deus um escudo para nós. Sabe o que é um escudo, né? Sabe o que é? Sabe para que serve um escudo, não é? O escudo serve para proteger. Quando você assistir filmes de guerras, de batalhas, você vê que os guerreiros têm na sua mão esquerda um escudo, e quando os inimigos jogam as flechas, eles se escondem diante do escudo, eles colocam o escudo na frente, né? E ficam protegidos, e as setas não conseguem atingir os soldados, né? Então é necessário nós termos um escudo, né? Deus como escudo. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios também, no capítulo 5, no versículo 12, se não me falha a memória, né? Que é para nós armar com as armaduras, e fala sobre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos do maligno. Não é só um dardo, todos os dardos do maligno. Todas as setas do maligno que vem sobre nós, a gente então expõe o escudo da fé, né? E Davi está dizendo assim que Deus é o escudo dele. Foi ali para ele na vida dele, né? Então, e a gente tem tudo isso a nosso favor, e muitas das vezes a gente se deixa abater. Muitas das vezes a gente se deixa levar, não é? E ele diz aqui, ó: na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Tá vendo? Às vezes você diz assim: Deus tem tanta coisa para fazer, o que ele tem que ficar me ouvindo? Deus não vai me ouvir, ele está no céu. Ele está lá em cima, como que ele vai me ouvir? Então é aí que a gente se engana, né? Porque o globo da terra está na palma das suas mãos. Olha a confiança que tem um servo de Deus, um ser humano. Deus está lá no alto e sublime trono, e a minha oração chegou aos seus ouvidos. O meu clamor chegou diante dele. Lá do seu templo ele ouviu. E ele me socorreu. Tá vendo? Glória a Deus, né? Vamos ficar com essa meditação. Leia aí esse capítulo na sua casa, Salmo 18. Eu sempre digo, né? Nos estudos que a gente teve, diz que Salmo não tem capítulo, Salmo é só porque muitas das vezes é poéticos, né? Canções, né? Mas a gente vê que também tem orações, pregações, profecias.
Diz que não tem capítulo, mas se tem versículo, tem capítulo. E aqui está, Salmo 18, que tem mais, deixa eu ver aqui, tem muitos versículos. E olha, cada um mais profundo do que o outro. Tem 50 versículos, mas eu quero deixar aqui o 32 para terminar. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Quem é que pode fazer isso com o ser humano? A não ser o Senhor, né? Então Deus é o que nos cinge de força. O Senhor é o que aperfeiçoa o nosso caminho, né? Então, está aí essa meditação de hoje. Vamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque Ele é um escudo para nós e muito mais. Fortaleza, refúgio, muito, 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 muito mais, né? Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te coloque nas alturas. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro, tenhais um bom dia na paz dele.